caçando. Vale a pena, né? Muito bom com a situação. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Em Discussão, que hoje vai falar do aumento no número de episódios de maus tratos a animais e também da importância de fiscalizar criadores e ONGs que se dedicam à causa animal. Para nos ajudar a analisar esse cenário, eu recebo o Fábio Flecha. Ele é defensor da causa animal. Seja muito bem-vindo e obrigado pela presença. Muito obrigado e agradeço a atenção e a disponibilidade do programa. Legal. Flecha, recentemente, algumas rinhas de cães foram descobertas e os envolvidos foram presos. Tratava-se de uma organização criminosa que promovia eventos em várias localidades e movimentava aí centenas de pessoas e também administrava o dinheiro das apostas. Eu te pergunto, Flecha, qual é o cenário no país quando falamos de maus tratos a animais? Maus tratos aos animais hoje é considerado como um crime, né? E esse crime tem que ter as penalidades cabíveis, né? No caso que você falou da rinha que foi desmantelada, né? Só o dono do estabelecimento está preso hoje. As outras pessoas que participaram, inclusive um médico veterinário, um advogado, enfim, eles estão soltos, né? E a gente tem hoje nos maus tratos várias condições para adequar os maus tratos, sendo ela falta de alimentação, falta de tanto comida quanto água, né? Os animais presos em condições que não são viáveis para a adequação do bem-estar animal. Você tem também hoje maus tratos com mutilações de animais, né? O abandono do animal também é considerado maus tratos, porque o tutor do animal, quando abandona um animal na rua, ele não está vendo o prejuízo que vai dar para o bem-estar animal, para o animal, né? Então, considerado maus tratos. E também há aproximadamente 2 anos, alguns veículos de imprensa divulgaram uma pesquisa em que apontava que o 5º crime mais cometido no Brasil é justamente maltratar um animal. Sim. Só que me parece que nem sempre as pessoas têm essa percepção. Parece que é algo distante. Ah, eu ouvi falar de uma rinha de galo, eu ouvi falar de uma rinha de cães. Só que muitas vezes o episódio de maus tratos, ele acontece no vizinho. Isso. E você bem lembrou e nos deu vários exemplos dessas formas de maus tratos. Quem são as pessoas que cometem essas atrocidades contra os animais? Hoje, há poucos dias atrás, né, teve um morador de rua, né, numa cidade do interior de São Paulo, que ele acabou cometendo um crime hediondo. Ele amarrou um cachorro no poste, virou as câmeras e queimou o animal. Então foi um maus tratos, até tem um deputado estadual aqui da casa que fez um BO em cima disso, porque você vê, para que fazer isso com o animal, né? O animal, ele só traz carinho, só traz amor, né, para as pessoas. Então você tem uma sequência de maus tratos que são indevidos, depende da forma que você está conduzindo isso, né? Mas como identificar Sim. se o dono daquele cachorro, daquele gato, ou mesmo a pessoa que mora numa região rural, que possui um cavalo, por exemplo, o quanto a gente pode classificar que aquela pessoa não cuida bem? Sim. E quando passa a ser considerado crime, é uma linha muito tênue na sua avaliação? Importante essa pergunta. É assim, é considerado crime naquelas condições que eu falei, né? Então você tem, às vezes você tem um toque no animal, toque de repreensão, e pode ser considerado como maus tratos. Mas não é, porque o adestrador ou a pessoa apta do setor está fazendo aquilo de correção no animal. Quando você tem uma legislação hoje, que você tem maus tratos e não tem o domínio desses maus tratos, falando especificamente o que é, né? Se mutilar o cachorro ou deixar o cachorro preso horas e horas, né?
que hoje a pessoa fala assim, poxa, eu tenho um animal que eu vou num pet shop, eu olho no pet shop para adoção ou para venda. Então, determinadas horas que o animal está lá, 12 horas, 8 horas ou 24 horas, sem água, sem comida, sem dar um descanso no animal, só naquele ambiente, pode ser considerado também maus tratos. Então, hoje nós temos que adequar as leis, justamente que é para trazer esse ponto polêmico, né? E o pessoal fala, olha, meu vizinho, o meu amigo tem muitos cachorros, tanto também na questão de higiene da saúde animal, cabe maus tratos, porque se você tem em condições da pessoa estar devidamente, o animal está lá no bem-estar, ele está em condições precárias. Então também causa maus tratos, geralmente acumuladores, né? Importantes informações trazidas pelo Fábio Flecha. Ele é defensor da causa animal. E em cima disso, eu queria até resgatar uma história que aconteceu recentemente, salvo engano, na região do Grande ABC. Garotos jogavam bola na rua. Sim. A bola acabou caindo numa garagem Sim. de uma empresa de ônibus. Nesta garagem havia cachorros, Sim. vários cachorros ferozes, e não estavam sendo alimentados. O garoto pulou o muro e foi tentar resgatar a bola. Sim. Os animais, talvez da raça Pitbull, avançaram no menino. As pessoas viram, os populares ali, os vizinhos, observaram, tentaram interferir, mas não foi possível. O menino ficou muito machucado, não resistiu e faleceu. O procedimento adotado pelo proprietário daquela garagem, ou o dono do cachorro, ou daqueles cachorros, pode ser enquadrado no crime de maus tratos? Sim, sim, porque ele deixou de dar o bem-estar para o animal e deixou de alimentar o animal dando as devidas condições, né? Tem um deputado aqui na casa, da LESP, que fez recentemente também uma lei para adoção para pessoas físicas e jurídicas. Isso é muito bom, porque não só o enquadramento do tutor, que é responsável pelo animal, você pode estender isso para as pessoas, como você falou, da empresa, né? Importante, Fábio. E eu quero relembrar também para você que está em casa, eu até anotei aqui, porque no Brasil a Constituição Federal proíbe que os animais sejam submetidos à crueldade, estabelece crimes ambientais, como a prática de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, como o Fábio disse há pouco. Aí eu te pergunto, Fábio Flecha, o quanto o poder público tem atuado para coibir esse tipo de prática? E eu emendo, falta fiscalização? Falta fiscalização, falta eventos como vacinação. Esses últimos anos não teve vacinação para os animais contra a leptospirose, né? A raiva. Então, antigamente se fazia muito isso no município, no estado, né? Falta também os olhos do governo em abrir vagas para médico veterinário policial do estado, porque não tem isso hoje. Hoje um médico veterinário, ele chega, ele dá o laudo, né, ele está embasando o laudo, mas se tivesse o estado com olhos nisso, seria muito bom, entendeu? Hoje você tem condições de secretarias no Rio de Janeiro e em Porto Alegre de defensoria da causa animal. No estado de São Paulo teria que ter também. Então, na sua avaliação, estados e municípios, mas puxando especialmente para o nosso estado, ele não está equipado para gerir esse tipo de tema ou esses temas que envolvem a causa animal. Isso mesmo. Um exemplo, né? O estado fala assim, poxa, tem que ter o programa de castração de animais. Então vamos fazer o castramóvel. Aí a Anvisa fala, não, o castramóvel não está apto para poder fazer esse programa, porque é a higienização dos animais e tal. Então, o governo tem que conversar melhor com o estado, com o município, aliás, para poder fazer esses eventos de castração, de vacinação, em prol à população.
Porque você tem uma grande população de animais hoje que está à deriva, né? Um exemplo, o Jardim Miriam. Jardim Miriam, próximo ao Jardim Miriam ali, foram relocadas algumas pessoas e os cachorros de médio e grande porte foram abandonados, né? Aí chama as ONGs, ninguém quer chegar e pegar, resgatar, fazer o resgate dos animais. E isso não cabe, né? Porque a causa animal é o bem-estar do animal, independentemente se é vira-lata ou de raça. De maneira prática, isso que o Flecha trouxe agora é muito importante, porque eu vejo ainda muitos animais de rua. E muitas vezes esses animais dependem de doações, mas sobretudo da generosidade do morador, daquela pessoa, do vizinho, do comerciante, especialmente, como disse você, nas regiões mais periféricas da cidade. Sim. O que fazer para diminuir a população de rua desses animais? Primeiro ponto, conscientizar que a pessoa que é o tutor do animal, ela é responsável. Então, se a pessoa é responsável, ela não vai soltar uma criança na rua e não vai soltar um animal na rua. Se ele é responsável e se ele sofre penalidades, que nem nós estamos fazendo, maus tratos é crime, né? Uma campanha muito grande em cima de maus tratos é crime, justamente que é para conscientizar as pessoas, falar, olha, eu não vou infringir esse crime de abandono do animal, de maus tratos dentro de casa ou fora de casa, né? Porque você tem diversas coisas nesse âmbito, né, da causa animal, que você fala, poxa, hoje, o que é maus tratos e o que não é, né? O que eu posso fazer em prol dos animais e o que eu posso fazer para conscientizar as pessoas que têm os animais, né? Quando falamos de hospitais, Sim. veterinários e abrigos, qual é o cenário hoje em dia no estado de São Paulo? Precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Os abrigos hoje têm abrigo abandonado, principalmente nas áreas periféricas de São Paulo, né? Precisa de um consenso também dos deputados que da causa animal para poder ajudar aqui dentro o que está acontecendo. Não só no interior de São Paulo, como no município, né? Precisa ter novas leis, novos incentivos, novas campanhas, que é para o bem-estar animal. Agora, na outra ponta, falei da população Sim. de animais de rua, mas na outra ponta também existe o que se chama de indústria dos animais de raça. Você que está em casa não sabe, são canis que se utilizam da fachada de criador ou de um canil renomado para procriar determinada raça e vender. Geralmente aquelas pracinhas em alguns bairros conhecidos em São Paulo que vendem aqueles animais naquelas gaiolinhas na caçamba do carro e por aí vai. Algumas pessoas, alguns defensores da causa animal, vira e mexe, sobretudo nas redes sociais, acabam falando e alertando para que as pessoas tomem cuidado. Que avaliação você faz dessa indústria? Ela existe? Que tipo de criador é esse? Daniel, você tocou num ponto que até teve uma CPI ano passado, que essa CPI nós lutamos para regulamentação. Então tem que ter duas coisas. Regulamentação, tanto para criadores quanto para ONGs, e fiscalização ostensiva para criadores e para ONGs, né? Porque hoje o animal ele também virou uma moeda de troca. Você tem criadores éticos, você tem acumuladores, você tem ONGs, né? E você tem os tutores, né? Que são as pessoas que compram os animais e têm em casa o animal para fim doméstico, né? Para ficar fazer parte da família, né? Então essa moeda ela saiu um pouquinho da causa animal e entrou na causa financeira. Porque hoje você vê que as pessoas falam, eu tenho maus tratos dos animais, né? Então eu vou num criador específico, falo que é maus tratos, vou de manhã cedo, 6 horas da manhã, que está tudo fezes, tudo, né? Tem que fazer aquela higienização no local e no animal também às vezes, e fala que é maus tratos.
vai lá, pega o animal é conduzido para uma ONG, para uma delegacia, faz o BO e para uma ONG. Então tem o começo e o meio e o fim. O fim é o seguinte, Daniel, hoje em dia você tem vários processos na justiça andando em tramitação que você tem o começo e o meio. Só que onde que foi parar aquele animal que estava nesse criador e esse criador teve veterinário, tem criador que tem tudo certinho, entendeu? Tem veterinário, tem o registro dos animais, tem tudo, e foi abordado pela maus tratos, né? E você fala, poxa, o processo tem que ter começo, meio e fim. Aí você vê que o animal sumiu, o criador que tinha o animal não pode verificar na ONG onde é que está o animal, então fiscalização tem que ter imediatamente, entendeu? Estou recebendo aqui o Fábio Flecha, ele é defensor da causa animal e estamos naturalmente abordando o aumento no número de casos de maus-tratos animais e também as necessidades para mudar esse cenário. O quanto o poder público pode interferir, o quanto você, cidadão, pode colaborar para mudar esse cenário. Há quem defenda a proibição de comercialização dos animais, ou seja, proibição da venda de um cachorro ou de um gato, por exemplo, somente doação. Que leitura você faz disso? Você é favorável ou contrário a essa proposta? Eu sou contra, pelo seguinte, o setor pet, ele cria muitos empregos, né? Você tem o criador, que ele é o cara que vai falar assim, poxa, eu determino tal raça, estou criando essa raça. Um exemplo, né? O cão guia de cego, que geralmente é um golden ou labrador. Então, você tem uma linha de raciocínio, nesse caso, da criação, que é muito importante. Se você acaba com as raças, hoje, nessa linha de pensamento, sou contra a venda de animais, você passa a ter um fator que você fala, bom, daqui 10 anos eu não vou ter mais animal de raça. Eu só vou ter cão misturado, vira-lata, tal. Então isso daí é ruim, até mesmo para o setor pet. Você está criando empregos como groomers, como adestradores, médico veterinário. Então tem toda uma cadeia produtiva e gera muitos empregos para as pessoas que estão na causa animal. Então eu acho assim, hoje tem que se conscientizar e falar assim, olha, ONG, criador, vocês têm que ter fiscalização, tem que ter a regulamentação dos dois. Tanto é que na CPI, que teve na casa, não chegou a passar o projeto de lei, né, que ainda não foi apresentado na casa, proibindo a venda de animais. Está na Constituição. Flecha, você mencionou alguns projetos de lei e algumas iniciativas de parlamentares. Do ponto de vista da legislação, o que é mais urgente? O que é preciso modernizar para mudar essa situação em que vivemos quando falamos de maus tratos a animais? O mais urgente hoje é você ver o foco de onde está acontecendo os maus tratos, os abandonos, né? Um exemplo agora, recentemente, no Guarujá. Acabaram de pedir para a gente, no Guarujá, falaram, nós temos roupa, temos comida, só que os animais não têm ração. Então nós vamos fazer uma campanha no Guarujá, com essa recente tragédia que teve, para poder ajudar ao bem-estar animal, né? Ajudar na alimentação dos animais. Então o que é mais urgente hoje? O governo adotar algumas regras contra os maus tratos, porque começa por aí. Você começa a falar, gente, a conscientização de ter um animal, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, o princípio é você ter o bem-estar. Nada impede uma pessoa ser uma acumuladora, porque ela tem amor no animal. Só que ela não tem condições aptas para poder estar cuidando daqueles animais. Você tira os animais dessa acumuladora, daqui a um mês está tudo de volta.
Você Então, entende fica- que é preciso, então, endurecer as leis para as pessoas que maltratam Sim, os sim. animais, é isso? Endurecer e favorecer com incentivos. Porque se não adianta você falar, olha, eu vou só endurecer, eu não quero que a pessoa volte a cuidar dos animais, que ela vai voltar, que ela tem aquele amor próprio, né, do animal. Então você tem que instruir as pessoas melhor, fazer campanhas no Estado para o bem-estar animal, né? Antes do programa, eu e o Flecha, a gente estava conversando aqui sobre o crescimento do mercado pet. Especialmente aqui em São Paulo, existem lojas enormes que vendem todos os tipos de produtos para os animais. Então a gente tem observado, sobretudo de 5 ou 10 anos para cá, um aumento substancial nesse mercado pet. Muito grande. E eu lhe pergunto, esse aumento, esse desenvolvimento do mercado, mais ajuda ou atrapalha quando falamos de maus tratos? Ajuda, porque você tem um mercado favorecendo com acessórios para os animais, você tem incentivos que você pode direcionar para que não tenha aqueles maus tratos. Então, o maus tratos existe. Só que se você começar a conscientizar as pessoas que esse maus tratos é uma coisa que você hoje cabe uma regulamentação, você consegue fazer campanhas em cima e adotar princípios para que não haja os maus tratos, né? Falar em coibir essa prática de maus tratos a animais é falar de mudança na legislação, alterar as regras, modernizar as leis, como tratamos há pouco. É falar também no aumento de fiscalização. É falar da cobrança que é preciso fazer nos canais abertos pelo poder público. Mas é fundamental também integrar quem? A população, Sim, o cidadão. sim. O quanto o cidadão pode colaborar nessa luta e nessa briga para tentar minimizar esse cenário de maus tratos? Pode muito, se ele denunciar, se ele chegar para 190, que é o primeiro passo, né? Porque a polícia militar, ela vai averiguar, essa é a função da polícia, o que está acontecendo no local, se há ou não há os maus tratos. O primeiro passo é você denunciar. Então denuncia. Às vezes as pessoas passam na rua e vê um animal ali com um morador de rua, tudo. Só que o morador de rua está cuidando do animal. Não é os maus tratos, né? Maus tratos é quando você bate no animal indevidamente, quando você deixa o animal numa situação precária, que acontece muito, né? Um exemplo é esse daí que você deu da fábrica. Você cria no animal as condições natural do animal, né? De raiva, né? Então, se a pessoa for ver, tem que ajudar, tem que colaborar e tem que denunciar para os órgãos competentes. Você atua nesse segmento há muitos anos, né, Flecha? Você já viu muitas coisas, bons e maus exemplos. Quais casos chamaram a sua atenção? O que motivou você a abraçar essa causa? Daniel, na verdade, eu estou atuando nessa causa animal faz 1 ano e meio, mais ou menos. Primeiro é o coração, né? Que você vê um animal ali, você fala, poxa, eu já tive várias raças de animais, né? De cachorro, xoxô, Yorkshire, tudo. E através de um criador, um amigo meu, que é lojista também, ele me convidou para entrar na causa animal. Ele explicou os focos, né? Os assuntos que tinha. Eu falei, vamos, porque eu venho da política, né? Então, você faz uma campanha para conscientizar, e isso em benefício do bem-estar animal. Hoje, você fala, poxa, o que motiva? O carinho que a gente tem pelos animais, né? Ele depende do homem para tudo. Se você não der um prato de comida, se você não der carinho, não der um banho, não der uma vacinação, o animal não sabe que precisa, né? Então você tem que vermifugar, tem que dar vacinação contra a raiva, leptospirose, os bons tratos devidos, também
a socialização dos animais, que existe hoje um programa com profissionais que pegam o animal, que animal tem depressão também, não sei se você sabe, por perder o dono ou por mudar de local drasticamente. O animal, ele fala com os olhos, não sei se você já viu, tem muitos cachorros que olham para o cachorro e falam, parece que está falando comigo, né? Então, o carinho que a gente pede para as pessoas terem com os animais, é muito importante isso, entendeu? Então, da onde que vem? Vem do carinho que a gente sente pelo ser humano, os pets. Importantes informações trazidas pelo Fábio Flecha. Eu acho que, naturalmente, para a gente encerrar essa entrevista, boa entrevista que fizemos até aqui, falando sobre esse universo dos maus tratos aos animais, o aumento no número de episódios de maus tratos, situações terríveis, gangues, organizações criminosas que se envolvem com rinhas de animais, enfim, é uma situação muito complicada que o Fábio bem analisou. Vamos encerrar com um pensamento falando dos desafios para nós mudarmos esse cenário dos maus tratos aos animais. Compartilhe com o nosso público, mais uma vez, quais são os desafios mais emergenciais. O que a gente pede para o público é denunciar, cuidar dos animais. Se a pessoa não se adaptou com aquele animal que ele comprou ou que ele adotou, volta para a pessoa que você comprou ou adotou e fala, não estou me adaptando, ou procure um profissional adestrador que vai socializar aquele animal. Isso parte de cada um de nós, né? Não dá para falar o que você vai fazer hoje ou amanhã. Você tem que ver que aquele animal, aquele pet, sendo gato ou cachorro, né, ou passarinho, o pet, enfim, ele depende da pessoa. Então tem que conscientizar, os órgãos públicos têm que colaborar mais com campanhas e a gente está aí nessa luta aí, que é da causa animal. Estou à disposição. Muito legal. Olha só, quem estiver assistindo o programa e quiser continuar esse bate-papo com você, o que você sugere? Que o nosso telespectador entre em contato com você por meio de uma rede social, um telefone? Eu tenho um Instagram, mas eu gosto de conversar com as pessoas, dependendo, eu vou até o local da pessoa, onde ela está. Mas você tem um Instagram? Qual que é? Tem um Instagram, é Flecha8. E também tem um telefone para compartilhar com a gente? Tem, pode falar? Claro. 011 981 943232. Muito legal. Obrigado pela entrevista. Daniel, eu que agradeço. Volte mais vezes. Obrigado. Gostaria que você também nos atualizasse das novidades em relação à legislação e o que tem sido feito para melhorar as condições dos animais na nossa cidade e também no nosso estado. Te agradeço muito pelo espaço e é isso aí, pessoal. Volte mais vezes ao programa. Obrigado. Ponto final nessa edição. Eu agradeço demais a sua companhia e audiência. Até o próximo programa. Tchau, tchau.